Isso. Continuando com as perguntas aqui, olha, o Rafael Hernandes, primeiro a gente gostaria de agradecer, né, todos que estão participando aí, colocando suas dúvidas para nós. O Rafael Hernandes coloca essa questão aqui, olha, poderia também aproveitar um farmacêutico microbiologista do laboratório e ter o treinamento de stewardship de antimicrobianos e esse mesmo profissional ajudar à beira do leito junto com o infecto? Então, a gente até teve um evento mês retrasado, né, que a gente teve uma tarde inteira que a gente ficou discutindo, né, a questão do stewardship, o papel do microbiologista, né, no stewardship. E foi unânime, né, que o microbiologista ele não tem tempo de fazer essa atividade. Então, é interessante, né, quando você está estruturando um programa, fazer essa interação, de ir no laboratório, entender, explicar, mas o trabalho do microbiologista ele é muito intenso. Então, ele não consegue parar a rotina para, por exemplo, passar uma visita à beira-leito. Então, na realidade, e hoje, né, com as plataformas de online, de conversa, do WhatsApp, enfim, Teams, você consegue, né, mandar o caso para o microbiologista e falar, ó, vamos testar isso por causa disso. E é muito legal, porque quando você manda uma imagem, você manda um caso clínico, né? Ele fica muito feliz de que ele vai testar algo diferente, que ele vai olhar, né, para aquele antibiograma e ajudar na escolha do melhor antibiótico, na otimização de dose. Então, essa interação, talvez a questão distância, seja a mais prática, porque tirar o microbiologista do laboratório, né, com a demanda que eles têm, geralmente é impossível, né? Legal. Agora eu vou fazer uma bem light para vocês, só para dar uma pausinha aí, olha. Como saber no antibiograma que é coagulase negativo? Bom, o teste da coagulase é um teste extra-antibiograma, né? Então, é um teste que a gente utiliza, né, a avaliação da bactéria, a colônia da bactéria, junto com proteína, né? E ela desencadeia, literalmente, a coagulação. Então, o teste da coagulase, ele é um teste fora do antibiograma, é um teste separado que a gente faz para separar, né, os estafilococos áureos dos estafilococos não áureos, né? Embora alguns coagulase negativo podem ser coagulase positivo, vamos dizer assim, a espécie que seja não áureos pode ser coagulase positivo, mas isso é uma exceção. Mas é um teste que a gente faz no laboratório separado do antibiograma. Então, não, pelo antibiograma não dá para você saber se é um coagulase negativo ou não. Você vai saber na hora que tiver a espécie ou pelo teste da coagulase que a gente faz no laboratório, né? Pode ser na placa ou em tubo, né? Isso. A Camila faz uma pergunta relacionada àquela questão que a gente falou do aminoglicosídeo inalatório. Então, ela pergunta qual é a dose inalatória do aminoglicosídeo. E eu vou aproveitar a pergunta dela. Precisa ser uma preparação especial ou eu posso usar a ampola que normalmente é aplicada nos pacientes? Geralmente a gente utiliza ampola, só tem que saber qual que é o sal, né? E a gente tem lá no nosso hospital o protocolo certinho de qual que é, como fazer a diluição, qual que é a dose para cada um deles, né? Para a gente é uma dose, a mica é outra, para a polimixina é outra dose, né? Cada um tem uma dose a ser realizada daí. Mas, em geral, o sal comercial que a gente usa intravenoso, dos aminoglicosídeos, né? Que são cloreto, não tem problema, né? E não pode ser colistina, né? Tem que ser a polimixina B mesmo, né? Para você fazer inalatória. Colistina, o colistimetato não dá para fazer, não é bom. Poxa, agora que eu percebi uma coisa, Felipe, você tem um gato gram positivo e um gato gram negativo, né? Parece, né? Eu É, olhei rapidamente e é, vi, pelo menos, esse aqui um é o gram. gram negativo, esse aqui. Dá até para você usar em aula, explicar como é. Staphylococcus aureus, esse aqui. Felipe, me diz uma coisa: existem situações em que um teste de sensibilidade não deve ser realizado? Quais seriam elas? Sim, existem bactérias que você não tem valor de corte de sensibilidade e resistência.
são aquelas bactérias mais raras, né? Então, você tem várias bactérias ambientais, e é curioso porque hoje, com o mal de TOF, a gente tem visto muitas bactérias que antigamente elas caíam dentro de um Enterobacter, dentro de uma Klebsiella, enfim, ou como um BGN não fermentador, simplesmente, e acabava rodando o antibiograma para ajudar. Mas hoje, a gente sabe que muitas bactérias não têm um antibiograma, por quê? Porque elas são raras. Para eu saber a sensibilidade, eu teria que pegar essa bactéria rara, fazer testes in vitro, ter uma grande quantidade delas, fazer testes depois clínico. Como é que a gente vai fazer isso, né, com uma bactéria extremamente rara? Então, não tem essa resposta. Por outro lado, o que vale a pena fazer? Rodar o antibiograma automatizado, ver as MICs, ver a qual grupo essa bactéria ela mais se aproxima, e aí você faz o que a gente chama de estratégia de uso do antibiótico por PKPD. Então, eu sei o antibiótico, vou escolher o antibiótico baseado na MIC e baseado no que eu acredito que seja o mais eficaz, porque muitas vezes não adianta sair lá o nome da bactéria. A pergunta que o médico vai fazer é o que eu vou usar? Ele vai procurar no Google, e aí ele vai usar o antibiótico que o Google diz que é o mais adequado. Só que aí o que você precisa saber? Você precisa saber a MIC daquela bactéria, porque não é igual, né? Você abrir um MIC, uma tabela de distribuição de MIC de bactérias exóticas, você vai ver que as MICs são extremamente variadas. Então, a sensibilidade, ela é variada. Então, tem que rodar o antibiograma. Mesmo que o laboratório não solte no laudo, você tem que perguntar para o microbiologista o que tem lá, e aí você vai fazer a interpretação disso, baseado na MIC, definir qual que é o antibiótico que você vai escolher e qual que é a dose que você vai realizar para esse paciente. Beleza. Uma outra questão, eu acho que é importante, né? Existem aqueles testes rápidos de sensibilidade, MALDI-TOF, né? Métodos automatizados mesmo, ou até PCR, ou amplificação, né? Dos testes nucleicos aí. Qual seria a sua indicação? Mas não tanto nesse sentido. O que eu posso argumentar para o gestor do hospital para investir nesses testes? Né? Que argumentos eu posso usar para convencer o diretor do hospital a investir nisso? Eu sei que você tem uma experiência muito legal em relação a isso, né? Conta um pouquinho como você conseguiu esse investimento e toda essa infraestrutura que você tem hoje. O que você precisa usar de estratégia, porque é muito frequente essa questão. Eu vou melhorar meu laboratório. Então, na época que a gente ainda fazia os testes manuais, fiz o levantamento do que a gente estava errando, o impacto disso na mortalidade, no custo com os antibióticos de estarem sendo usados de forma desnecessária, terapêuticas combinadas que eu digo assim, para ampliar o espectro, 2, 3 antibióticos para ampliar o espectro, saía a bactéria, 2 dias depois, aí 4 dias depois o antibiograma, e quer dizer, não havia nem, eu até colocava, não precisa nem de laboratório de microbiologia se for para me trazer o resultado no 5º dia. O 5º dia já acabou a terapêutica. Então, quando a gente foi implementar a automação no laboratório, ficou muito claro para o gestor quando a gente mostrou, né? E para o gestor você tem que mostrar números, né? Não adianta mostrar conceito, você tem que mostrar os números. Então, quanto que você vai economizar, quanto que você vai investir e quanto que você vai ter de recuperação disso. Então, claro que existe toda uma questão de qualidade, segurança no atendimento, isso é fundamental, mas o gestor ele quer saber números, né? Então, qualidade é muito subjetivo, né? O que é qualidade? O que é ser bom? Isso é uma condição qualitativa, isso não é mensurável. Vamos usar um equipamento que custa 1,5 milhão. Por quê? Porque é melhor, porque é bom? Isso não é resposta. Então, você tem que mostrar dados qual que vai ser o impacto econômico disso. Vamos botar um teste de biologia molecular, aí o gestor vai falar, quanto que custa? R$300. Vai me melhorar do ponto de vista de
Em que sentido? Daí você tem que fazer todo um cálculo e mostrar, olha, você vai economizar 60 mil por ano se você usar um teste que sai mais caro do que já é usado. Verdade? Verdade, tá aqui, ó. Você mostra toda a conta matemática e ele vai falar, vamos começar isso. Daí você fala, vamos fazer um teste, 6 meses, 3 meses, vamos ver se a minha conta bate com a verdade. Se bater, continua. Se não bater, vamos tirar e vamos voltar para o que era o tradicional. Eu acho que isso que é importante. E nesse tempo, você vai avaliando o impacto clínico também, que é um pouco mais difícil de avaliar, mas o impacto econômico a gente consegue. E é muito simples, quer dizer, tem que sentar e fazer as contas para poder mostrar que isso vai ter um impacto ou não. Então, tanto para automação quanto para testes moleculares, é possível você fazer, né, cálculos e definir que vale a pena ou não vale a pena. Teste rápido de MRSA, teste rápido para carbapenemase, painéis, né, com genes de resistência, isso tudo tem como fazer cálculo. Então, e já chegou em algumas situações onde eu fiz o cálculo, mostrei, o gestor falou, vamos implementar, implementamos, 6 meses depois eu falei, olha, uma coisa é a teoria, a outra é a prática. Na prática, não diminuiu o custo, inclusive aumentou. Vamos voltar para o que era anteriormente. Então, assim, fizemos um descalonamento do que a gente tinha proposto. É importante isso, porque o gestor vai olhar para você e vai falar, esse cara é uma pessoa que eu posso confiar. Se ele está trazendo alguma coisa, né, e ele mostrou que teoricamente funcionava e na prática não funcionou, é importante a gente sempre pensar nisso. E não simplesmente ir acumulando questões que a gente acha que é melhor e que talvez até sejam do ponto de vista de paciente, mas a gente precisa de um hospital sustentável. Se a gente começa a ter muito gasto, vai chegar um momento que vai ter cortes, e os cortes podem ser pior do que se você tivesse tirado uma metodologia ou outra. Então, tudo que é implementado tem que ser, literalmente, friamente calculado, né? Lembrando vocês, a gente já está chegando quase ao final do programa, que a gente está transmitindo experimentalmente, mas acho que vai ficar meio que definitivamente, né? O encontro com professores só não está mesmo indo pelo Instagram, mas nós estamos no YouTube, no LinkedIn e no Facebook. Em qualquer uma dessas redes, vocês podem colocar as perguntas que a gente responde aqui.